A gente vai passar agora, a gente olhou bastante as opiniões aqui de várias pessoas que estão com a mão na massa, tomando decisões importantes sobre investimentos na digitalização e em tecnologia para a saúde, mas a gente vai ter agora uma pessoa que vai conseguir, sozinha, trazer a visão de todo um mercado. Porque é o nosso representante da classe, que é uma referência internacional em análise de mercado, especificamente na saúde digital. Então eu queria chamar aqui para apresentar um pouco dessa visão bem horizontal aí do que esses grandes tomadores de decisão estão fazendo, o Everton Santos, que é vice-presidente internacional da classe. Everton, bem-vindo. O palco é todo seu. Obrigado. Alô, estão me ouvindo tranquilo? Sim? Ótimo, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Philips pelo convite carinhoso que nos fez para vir aqui apresentar dados e insights da classe. Me chamo Everton Santos, eu sou vice-presidente internacional da classe. Muitos de vocês aqui talvez já tenham visto falar da classe, mas para aqueles que não nos conhecem, nós somos um instituto norte-americano de pesquisa e avaliação. E eu gostaria de frisar que nós somos um instituto independente, imparcial na área de saúde. Nosso foco principal é inteiramente dedicado à saúde. E devido à nossa missão global de melhorar a qualidade da saúde do paciente e mensurando tecnologias e fornecedores ao redor do mundo, nós temos essa incumbência aí de focalizar na experiência do cliente. Esse é o nosso foco. Mais ou menos 98% dos nossos dados da classe que nós publicamos mundialmente vem de entrevistas ao vivo que nós temos com clientes ao redor do mundo. Eu entrei para a classe mais ou menos 8 anos atrás e eu me lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi aqui no Brasil, devido a falar português, foi com o cliente Tazi. E naquela época, aquele cliente, tinha muitos clientes em Delphi ainda, aquele cliente tinha acabado de mudar de Delphi para Java. Né, como transformou, as coisas se transformaram ao longo dos anos, né? Então, nós conduzimos mais ou menos 25 mil entrevistas anuais na classe ao redor do mundo. Tem muitos amigos aqui que participam conosco, que já participaram conosco, entendem o valor que a classe tem e agrega para o mercado. Então, nós estamos imensamente felizes e gratos pela oportunidade que nós temos hoje de compartilhar alguns insights com vocês. Trazer algo de fora, algo que está acontecendo lá fora, mas também como a gente pode fazer uma parametrização para o mercado brasileiro e América Latina como um todo. E como que a inteligência artificial está expandindo no mercado hoje de saúde. E como que nós podemos usufruir dessa ferramenta poderosíssima para melhorar a qualidade do paciente, para reduzir o burnout do médico, para aumentar o grau de satisfação do paciente, enganjar melhor com ele, e ter o melhor ciclo de receita, por exemplo, na saúde. Bom, esse é um pouquinho da classe. Eu gostaria, antes de começar a minha apresentação, acho que nós temos 12 conselheiros, ou board members, né? Conselheiros e conselheiras ao redor do mundo que nos ajudam fora dos Estados Unidos. 2 dos 12 conselheiros são brasileiros. E nós temos a grande honra e o privilégio de sermos apoiados pelo Chief Executive Officer, né, que é o presidente do Hospital Moinhos de Vento, o Mohamed Pahini, é um dos nossos conselheiros, e o outro é o Dr. Fábio Lara, que apresentou hoje, vai apresentar um pouquinho mais tarde, depois de mim, e ele é o gerente médico de informática aqui no Sírio-Libanês, em São Paulo. Nós somos muito gratos, eu gostaria de agradecer o trabalho e a orientação e o apoio que eles nos dão em ajudar a missão da classe a expandir aqui no Brasil. Nos últimos 4, 5 anos, 5 anos na verdade, esse é o 5º ano que nós começamos isso na pandemia. A nossa equipe teve a seguinte ideia. Nós fazemos o trabalho de mensuração de fornecedores e entender melhor a satisfação do cliente, mas também nós queríamos entender um pouquinho melhor com a pandemia. Ok, o que vai acontecer agora com a pandemia, isso em 2020, né? Quais são os investimentos que serão feitos, né, em relação à saúde digital? E naquela época, muitas coisas eram com relação ao prontuário, em relação à teleconsulta, né, consulta virtual, cresceu muito. E ao longo dos 5 anos, nós temos produzido um relatório chamado
o relatório de investimentos em tecnologia, tendências mundiais da classe. Nós entrevistamos no último ano, mais ou menos, quase 200 hospitais ao redor do mundo, para entender um pouquinho melhor quais são as tendências de projetos de informática ou de digitalização, transformação digital que eles tinham nas suas instituições. Nos últimos 4 anos, o prontuário eletrônico e a digitalização têm sido o investimento número 1. Porém, em 2025, quando nós publicamos o relatório, a inteligência artificial ultrapassou os investimentos sendo feitos na questão de saúde digital. Ultrapassou o prontuário eletrônico e digitalização. Então, aqui, como nós podemos ver nesse gráfico, que mais ou menos 54% dos projetos hoje de investimento estão envolvidos em algum tipo de inteligência artificial e analytics. Eu vou falar um pouquinho mais os 5 principais sinais ou 5 principais tendências por que está acontecendo isso. Primeiramente, a mudança, como eu falei, no investimento de TI na saúde no mundo tem mudado. Por quê? Porque essa mudança global está ultrapassando o PEP e a digitalização devido a uma prioridade número 1 de investimento. Tudo está sendo transformado, especialmente no setor privado, onde há mais verbas, mais investimentos disponíveis. Nós temos visto mais use cases sendo investidos, sendo a inteligência artificial sendo usufruída para melhorar processos de automação, por exemplo, o ciclo de receita. Mas por que agora, gente? Por que justamente agora? 3 razões importantes para nós considerarmos. Gostaria de salientar primeiramente, é a mão de obra, a carência da mão de obra qualificada que existe hoje na saúde. É uma das razões. Outra é a pressão orçamentária, a necessidade de redução de custos. E a outra é o esgotamento, né? Acho que nós falamos assim em português, o burnout, né? O burnout dos médicos, e enfermeiros e médicas que existe hoje. Então, as instituições estão mirando ou apostando na automação e na inteligência para sobrepujar esses 3 desafios de a falta de mão de obra qualificada, de pressão orçamentária e de burnout. A mentalidade do provedor de saúde tem mudado. Tem mudado pra caramba. E por quê? Porque essas organizações estão brigando de projetos pilotos. Antigamente era, eu vou fazer um projetinho piloto aqui para ver se vai dar certo. Muitas instituições que nós conversamos já passaram por esse período de fase de testes, né, de projetos pilotos. Estão já escalando isso, né, de uma governança mais estruturada. E estão agora procurando por evidências de retorno no investimento e no gerenciamento de dados. Eu diria que o Return on Investment, o ROI, né, o retorno no investimento, sobre o investimento, é uma das coisas mais importantes que hoje está na mente dos gestores de saúde. Bom, gente, com isso dito, eu gostaria de compartilhar um gráfico rapidinho com vocês, antes de eu continuar, que eu gostaria de dar uma pausa aqui. Ambient Speech, né, que creio que aqui no Brasil é chamado de transcrição da consulta. Isso é onde o médico está tendo uma consulta com o paciente e há a consulta está sendo gravada e toda essa consulta, então, é transcrita para o prontuário eletrônico de uma forma inteligente. Antigamente, até 18, 24 meses atrás, a gente via falar da transcrição da consulta como um todo, mas muito amplo, não muito específico. Hoje em dia, cada conversa, a cada instituição, independentemente da região onde estamos, o assunto da transcrição da consulta tem sido primordial em nossas conversações. Por quê? Porque isso está facilitando a vida do médico. O médico está falando, agora eu posso chegar mais cedo em casa e ter o jantar com a minha família, por exemplo, ao invés de ficar prescrevendo toda a consulta no prontuário eletrônico. E então, nós temos visto que não somente a inteligência artificial tem sido um dos use cases, mas também a transcrição da consulta. E outras coisas, como engajamento com o paciente. Como é que eu posso engajar, entender meu paciente, para que o meu paciente possa ter uma ótima experiência na minha instituição, usufruindo da tecnologia que eu estou provendo para ele ou para ela, e que esse paciente possa retornar à minha instituição, porque eu
Se eu sou no setor privado, estou concorrendo com o meu concorrente. Então, o engajamento com o paciente, ter, por exemplo, coisas como o aplicativo do portal do paciente, seja no desktop ou seja no aplicativo, são itens essenciais para o paciente ter uma melhor visibilidade no seu tratamento de saúde. Eu gosto de falar de uma analogia da panela de pressão. Com meus amigos americanos, eles perguntam, Everton, qual que é a comida tradicional do Brasil? Eu falo, arroz e feijão, né? Tá, mas o arroz que nós temos aqui, falei, não, o feijão nosso é diferente, nós temos, ele é cozinhado numa panela de pressão, ele fica tanto tempo lá e tem temperos, a gente colocamos, como fala, bacon, né? Colocamos a carne, várias coisas, explico a feijoada. Então, eu dou essa certa analogia para os meus amigos americanos, né? E nós vemos hoje a saúde digital como uma panela de pressão que está ali cheia de coisas. E é uma escassez de mão de obra, como eu falei, é o burnout da equipe clínica, o esgotamento dos médicos. E a pressão orçamentária para redução de custos. E isso está levando a mudanças radicais na maneira como os gestores de saúde estão enfrentando ou estão lidando com seus desafios do dia a dia. Eles estão tentando utilizar a inteligência artificial para mensurar e aumentar a automação nas suas operações, visando aí a eficiência das suas operações nas suas instituições. Uma coisa importante também, em mercados emergentes, muitas vezes o hospital, os gestores têm uma visão perfeita, uma visão estratégica muito boa, porém falta a infraestrutura. Então nós temos visto aí uma modernização na infra para dar suporte aí ao atendimento baseado em dados. Sem dados, sem o prontuário, é impossível que a inteligência artificial possa ser útil. O prontuário eletrônico é o núcleo, é o miolo de tudo. Sem ter dados bons, você não vai ter resultados bons. É como eu falo em inglês, garbage in, garbage out. O lixo que entra é o lixo que sai. Então, você tem que ter dados limpos, dados específicos para que a inteligência artificial possa, então, dar dados, um output, né, dados melhores para você tomar melhores decisões. Bom, gente, eu vou falar de 5 princípios, os 5 sinais de investimento. Eu falei aí que a inteligência artificial e a Analytics tomaram conta, né, em 2025. Se você ver, eu tenho aí uma tendência de 2023, 2024 e 2025. E essa tendência tem crescido gradualmente, ano após ano. Quando lá em 2023 nós começamos a ver os primeiros projetos pilotos de inteligência artificial sendo usufruída na área de saúde. E era pouquinho, 29%. 2024 subiu um pouquinho para 32%. E hoje, mais da metade das pessoas que nós entrevistamos, de todos os projetos que estão sendo investidos, isso é dinheiro sendo colocado, é na inteligência artificial Analytics. Então, você vê o grande salto que deu nos últimos 2 anos. Quais são os use cases mais prevalentes que nós vemos hoje na inteligência artificial sendo utilizado? É a transcrição da consulta, que eu falei, que é o ambient speech. O outro é a triagem de imagens. Eu diria que o pessoal de imagens está muito contente, porque eles têm visto resultados muito bons de analisar imagens, tanto um raio-x como uma tomografia. O pessoal de PACS estão utilizando a inteligência artificial para aumentar a sua eficiência na sua produtividade. E o outro é o ciclo de receita. Eu vou tocar um pouquinho nisso, mas como fala, claims rejections, né? Rejeitar a glosa. Isso estão utilizando a inteligência artificial para ajudar a diminuir a rejeição de glosas. Então, é algo fascinante, que tem ajudado muito na eficiência na eficiência e produtividade de uma instituição. E, como eu falei, esses projetos estão passando de projetos pilotos. Vamos ver se isso vai dar certo, que muitas instituições já passaram por isso, e muitas já estão vendo os resultados tangíveis. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver resultados tangíveis, coisa que vai aumentar o grau de satisfação do médico para continuar na profissão
e tratando bem o paciente, e o paciente tendo os resultados clínicos que precisa e tendo uma boa experiência e aumentar, elevar o grau ou o nível da saúde do paciente, né? Melhorar a qualidade da saúde do paciente. Então, esse é o grande objetivo. Bom, gente, número 2. O PEP e a digitalização ainda continuam aí na liderança após a inteligência artificial em questão de investimento. Mas eu diria que, antigamente, era mais a compra do PEP para implantar, sair de um ambiente de papel ou de uma solução caseira, né, para ter uma solução comercial. Hoje nós temos visto alguns outros assim que estão passando por isso, mas eu diria que aproximadamente 75% a 80% dos casos nós temos vendo a otimização do prontuário eletrônico. Seja uma nova atualização, seja utilizar os dados para inteligência artificial, para melhor engajar com os pacientes. Então, a gente tem visto aí muita otimização na questão do PEP. A saúde digital continua ainda prevalente, e eu acho que ela vai continuar crescer mais ainda, coisas como atendimento virtual, engajamento com o paciente, que eu falei um pouquinho, e como que a gente pode ter acesso a esses dados. A adoção ao prontuário eletrônico, a gente tem visto em países emergentes, especialmente no Oriente Médio. Nós temos visto o prontuário eletrônico sendo aderido de uma forma, na sua plenitude, não há muita resistência do médico. Eu acho que talvez é uma coisa cultural, que vem top-down, né, que é do topo para baixo, que fala, essa é a visão nossa, é essa a ferramenta que vamos utilizar, e você tem que aderir. Mas a gente tem visto muitos resultados, especialmente na questão de inteligência artificial generativa, e é uma das principais prioridades de investimento hoje para o prontuário eletrônico no Oriente Médio. Bom, eu gostaria de... o número 3, eu gostaria de mesclar ele, ou juntar ele junto com a infraestrutura, a cibersegurança, né, cybersecurity, e a interoperabilidade. São 3 pontos importantíssimos hoje. Eu vou frisar um pouquinho mais ao decorrer da minha palestra, um pouquinho mais na cibersegurança, né, na segurança de dados. Mas a infraestrutura, a modernização de redes e plataformas, que a gente falou um pouquinho. Aqui no Brasil nós temos, me corrija se eu estou errado, mas aproximadamente 6 mil hospitais, mais ou menos isso. Aqui no Brasil, está certo esse dado, talvez? Mais ou menos ao total. E há muitos hospitais rurais, como vocês sabem, em cidades pequenas. Hospitais de ponta, como aqui em São Paulo, grandes capitais, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Esses hospitais, eles estão mais acolhidos, bem mais acolhidos. Mas em hospitais em cidades emergentes, eles têm mais desafios. Então, só o cara ter uma rede lá que vai suportar um prontuário já é um grande marco para aquele hospital. Uma rede, uma infraestrutura boa. Então, essa é a importância de ter uma boa infraestrutura. A cibersegurança. Eu estava palestrando em Dubai no começo deste mês, num outro evento lá. E um dos nossos hospitais que a gente conversa bastante lá, isso se tornou público, por isso que eu estou compartilhando aqui, American Hospital Dubai, eles tiveram um ataque cibernético. E, basicamente, parou as operações deles lá. E eu estava falando com o CIO, que é um amigo nosso há muitos anos, e ele falou, Everton, foi um desastre. A gente não dormiu por 2, 3 noites. Foi assim uma coisa assim que, além de nós termos um hospital privado, isso afetou a nossa receita, mas também a nossa reputação. Então, hoje em dia, o que você tiver de coisa de segurança de dados, aí da classe de relatórios, de insights, de qualquer coisa, Everton, manda para mim, eu preciso da tua ajuda. Nós carecemos de qualquer ajuda que a gente puder para a gente prevenir que isso aconteça no futuro. Então, isso é algo real, infelizmente acontece. Então, é uma das principais prioridades hoje globais na saúde. Eu só dei um exemplo simples desse hospital, 320 leitos. Então, isso impulsiona muito e aumenta, impulsiona muito o mercado a querer entender um pouquinho melhor sobre a cybersecurity, né, a cibersegurança. E a interoperabilidade, o compartilhamento de dados. Eu estava conversando com um gestor de saúde aqui no sul do Brasil,
E falando que a importância de alimentar a inteligência artificial com dados específicos que sejam governados de uma maneira que possa ser compartilhado com outras instituições ou entre a própria instituição, que às vezes esses dados não são bem compartilhados. Então, a interoperabilidade, a integração é algo importante em questão de investimento também. Parte do nosso processo da classe é entender quais são os fornecedores que estão sendo utilizados para certas tecnologias. Nós queríamos entender se a nuvem, o cloud, também era algo importante. E muitas pessoas falaram que sim. E aí, depois que falaram que sim, ok, qual é o teu objetivo com a nuvem? Qual a empresa que você está querendo, o comercial que você está querendo utilizar? Ou você está querendo montar uma nuvem privada, ou vai ser uma nuvem própria? E nós vimos aqui que o Azure da Microsoft tem sido a empresa mais se destacando em todas as regiões em questão de investimento, onde os hospitais estão contratando o Azure. Aqui na América Latina, nós vimos a AWS do Amazon sendo o mais prevalente. E aí você também tem a Google e dentre outras nuvens públicas que são utilizadas, né? Então esses são os principais fornecedores que estão sendo utilizados por gestores da saúde no mundo todo em questão de nuvem. A última pergunta que nós fazemos nesse relatório é o seguinte, gente, agora que nós entendemos suas prioridades de investimento, você tem muita coisa para fazer aqui. Obviamente, é difícil para você fazer isso tudo sozinho. Você está planejando contratar alguma empresa terceirizada para ajudar vocês nesse processo de transformação digital? E aí são algumas empresas que foram destacadas. Nós vemos aí a Deloitte hoje, que é mais considerada globalmente na questão de saúde para projetos digitais, de transformação digital. Alguns cases mais utilizados aqui, como eu estou mencionando, né, seria serviços de consultoria de TI, seria o gerenciamento da saúde, seria a terceirização, né, da tua TI e também serviços técnicos especializados. Então, nós vemos aí os contratos de firmas de consultoria sendo utilizados hoje no mundo todo. Inclusive, eu gostaria de destacar aqui um foco mais regional para a América Latina e eu vou tentar contextualizar isso para o Brasil. Eu comecei da maneira mais global, mais ampla. Agora, como é que a gente vê isso a nível de América Latina? A América Latina, por ser uma região que há muitos países ainda que são emergentes, a IA, né, a inteligência artificial e o prontuário estão pau a pau ali. Estão muito próximos em investimentos. E com isso, a gente vê ainda muitos contratos sendo fechados na questão de prontuário. Seja um novo prontuário, como eu falei, ou uma otimização do prontuário. Porém, nós prevemos que para 2026, a IA aqui na América Latina provavelmente vai ultrapassar os investimentos sendo feitos em prontuário eletrônico. Bom, gente, vamos trazer para o nosso Brasil amado aqui. Eu amo o Brasil. Eu sou brasileiro, sou gaúcho, torço para o meu Grêmio do Rio Grande do Sul. Eu amo o Brasil. Cada vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui, de palestrar, de conversar com o povo, de aprender mais sobre o Brasil, me faz muito feliz, me traz muita gratificação. E, para mim, compartilhar dados acerca do meu país natal é muito bom. Por quê? Porque a saúde do Brasil está melhorando, a qualidade da saúde. Graças à tecnologia de fornecedores, graças ao empenho de vocês, a gestores inteligentes que querem fazer o melhor para aumentar a qualidade de saúde do paciente no Brasil. Aqui no Brasil, o elo para que nós possamos aumentar a adoção da inteligência artificial seria do prontuário eletrônico. Ainda muitas coisas não são feitas no prontuário. Então, o elo entre o PEP e a IA é importantíssimo. Como eu falei, o PEP é o núcleo, é o miolo de tudo, e é baseado em dados. Porém, ainda, infelizmente, é muito fragmentado aqui no nosso Brasil. Essa fragmentação causa uma certa fricção entre operadoras, hospitais, sejam públicos ou privados, colaboradores, né, como nós chamamos aqui,
Então, essa fricção, especialmente no setor privado, causa essa fragmentação, onde que não há dados limpos, que sejam reconhecidos pela IA. Então, você está colocando lixo sujo, você vai recolher lixo sujo. Então, tem que colocar dados limpos para você recolher dados limpos. Então, esse é um desafio do Brasil. Interoperabilidade, questão de FHIR, até o próprio programa do governo, o RNDS, que muitos de vocês devem conhecer já. Esse é um pré-requisito. Sem a interoperabilidade, vai ser muito difícil para que possamos usufruir da inteligência artificial na sua plenitude. E outra coisa, capacitação. A formação em literacia digital e o uso da IA ainda carece muito em nosso Brasil. O corpo clínico, e eu digo médicos, enfermeiros, enfermeiras e médicas, eles precisam de mais formação em literacia digital, para que eles possam estar aptos de usufruir dessas tecnologias. Qual que é o desafio principal para a América Latina aqui? Eu digo que participar de colaboração, compartilhamento de melhores práticas, falem com o seu vizinho, ou falem com o seu colaborador, mesmo seja do outro lado do país. Eu vejo aqui que há muitos grupos de WhatsApp dentro de hospitais, colaboradores, continuem isso. Isso nós temos visto, quais são as melhores práticas, quando você compartilha experiências um com o outro, seja experiências desafiadoras ou experiências boas, e aprender um com o outro. Então, a cibersegurança, infraestrutura, governança e compliance. Aqui no Brasil, obviamente, nós temos o LGPD. Eu tenho dificuldade de falar essa sigla, né? Mas a Lei de Proteção de Dados. É parecido com o GDPR da Europa, né? Bem parecido, é a mesma ideia. E o armazenamento de dados, né? Uma coisa importante também, equidade. O que é isso? Esse é o risco de aumentar a desigualdade de inteligência artificial, que vai ficar mais restrita aos hospitais de ponta. Então, se eu sou um gestor do Sírio, do Moinhos, ou do HCOR, só dando alguns exemplos de hospitais de ponta do Einstein, esperamos que não só fique nesses hospitais, mas que sejam usufruídos ao redor do Brasil todo. A nuvem, como eu citei, é algo importantíssimo para as instituições hoje, e o retorno sobre investimento. Esse é algo principal, que quando nós estamos falando com o gestor de saúde, ele falou, ok, Everton, me apresenta aqui quais são as melhores soluções para, por exemplo, engajamento com o paciente. A gente vai, fala, explica, e ele falou, ok, qual que é o retorno de investimento? Sempre há uma coisa ligada a isso. Então, transformar esses projetos de interesse em inteligência artificial em ROIs que sejam mensuráveis, né, hoje. Devido ao tempo, eu vou pular essa parte aqui de cibersegurança, só vou compartilhar uma citação. E essa citação é de um diretor de TI lá da Suécia que nós conversamos. Ele falou o seguinte, Everton, uma prioridade é a segurança, especificamente a cibersegurança e a segurança da informação. A segurança é muito vital na área da informação e de nuvem. Nós temos visto muitos ataques cibernéticos, infelizmente, como eu falei, na área digital de saúde. Então, apostar em infraestruturas que sejam fortificadas para eliminar esse risco, né? Bom, gente, mas o que está surgindo em 2005 e além? A inteligência artificial generativa para o corpo clínico. Isso é algo que está sendo expandido de uma forma muito rápida. Eu falei sobre a transcrição da consulta, tem uma aderência muito forte, está crescendo a um mercado emergente muito alto, a elaboração de plano de cuidado do paciente e o resumo clínico. Eu falei um pouquinho também sobre como a IA está sendo utilizada hoje para imagens de operações, como triagens, otimização de dose e também o gerenciamento de receita, de glosa, como eu falei, né? Rejeição de glosa, que há muito, e como que a IA está sendo usufruída hoje para combater isso. E, finalmente, é a automação e atendimento virtual. Processos como monitoramento remoto de paciente é algo importante, e como que a gente possa
empoderar os nossos pacientes a cuidar melhor da sua saúde. Eu gostaria de agradecer a Philips novamente pelo convite. Eu espero que o que nós compartilhamos hoje tenha sido útil para vocês. Que vocês possam retornar às suas instituições com um desejo mais amplo de usufruir da tecnologia para melhorar a qualidade da saúde. A classe, nós ficamos ao seu dispor de compartilhar e repartir esse conhecimento que nós temos. E quando nós contatarmos vocês, por favor, atenda o telefone e nos atenda, porque nós só conseguimos compartilhar isso através dos insights que nós recebemos de vocês. Muito obrigado, gente. Philips.